contar um pouquinho como surgiu o cheiro da oca. Eu estudo óleos essenciais há algum tempo e sempre quis trabalhar com eles. Mas não naquela parte da patologia, da doença. Queria trabalhar com alguma coisa que transformasse vidas, mas que fosse o mais natural possível. E numa conversa com a minha filha Giovana e uma amiga, a doutora Alessandra Silvério, tivemos a ideia de desenvolver produtos para pets. E assim surgiu o cheiro da oca. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Silvério, sou médica veterinária, atuo já na área da integrativa desde 2004 e desde então a gente vem procurando alguns produtos que sejam feitos de uma forma um pouco mais natural, um pouco mais no estilo dos nossos, das nossas ideias e filosofia dentro da veterinária. E conversando, como a Ju contou no vídeo anterior, surgiu o cheiro da oca. Então, aproveitem. Estamos chegando aqui com muito carinho, com muito estudo, com muita dedicação, para que você, veterinário, e você, cliente final, e principalmente os pets, tenham produtos com qualidade, né? E dentro desse conceito da integrativa, então, livres de tantas toxinas ou tantas químicas que possam ser prejudiciais. Bem-vindo ao cheiro da oca! Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro Simpósio Internacional de Medicina Veterinária Integrativa, que é o CIMEV, que está sendo organizado pelo NUMEV, que é o Núcleo de Medicina Veterinária Integrativa, pela Univasf. Nós teremos agora uma palestra, que é sobre o tratamento de cães com leishmaniose canina através de protocolo quimioterápico associado à acupuntura. Será realizado pela doutora Daniela Farias Laranjeira, ela que é professora de Clínica de Carnívoros Domésticos da UFBA, é mestre em Patologia pela Fiocruz e doutora em Ciências Veterinárias pela FMVZ na USP. É pesquisadora do Laboratório de Infectologia pela UFBA e coordenadora do Ambulatório de Medicina Veterinária Integrativa, AMI-VET. Doutora Daniela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A partir de agora, sinta-se à vontade para realizar sua palestra e sua apresentação. Eu gostaria de agradecer o convite, é sempre um prazer estar participando e poder trazer esses novos conhecimentos, né? Principalmente essa nova linha que não é tratar de forma separada, o que a gente pode fazer com a medicina ocidental e com outras vias alternativas, e se integrar. Então, esse projeto, ele visa justamente fazer isso, integrar a medicina ocidental que a gente conhece com a medicina oriental através do uso da acupuntura. Bem, então, para a gente entender melhor o que acontece nessa problemática do tratamento da leishmaniose canina, a gente precisa relembrar um pouco do que a gente está falando. Então, a gente tem uma doença que é uma zoonose, né? Do mesmo jeito que o ciclo ocorre no humano, ocorre também no cão. Então, vamos colocar aqui o nosso paciente em foco. Lembrando para vocês que a transmissão ocorre via esse insetinho aqui, né, que é o flebótomo, e que, através dele, as formas amastigotas, que ele sugou em algum animal infectado, transformam-se em formas promastigotas, e estas formas, ao se dividirem, passarem por um processo evolutivo dentro do próprio flebótomo, viram a forma metacíclica, que é a forma infectante, que em um próximo repasse sanguíneo
desse flebótomo vetor pode infectar um novo animal. Então, a gente sempre vai estar falando em forma promastigota, quando essa estiver no vetor, e amastigota, quando estiver no mamífero. Uma questão importante que a gente não falava há um tempo atrás, e que algumas pessoas ainda não têm noção, que eu gostaria de salientar para vocês, é que hoje a gente entende que existe transmissão vertical da mãe para os filhotes, existe também a possibilidade de transmissão via transfusão sanguínea e a transmissão através da cruza. Então, a gente precisa ter bastante cuidado em relação aos animais que estejam sendo matrizes ou padreadores de canis, porque se eles forem animais infectados, eles podem estar disseminando. E aí, qual é o grande problema da leishmania? Por que ela se torna um foco, né, de estudo para nós? A interação entre esse parasito e o hospedeiro, ela permeia muito uma modulação do sistema imunológico. Então, a princípio, a gente teria essa ligação que vocês estão vendo aqui entre a forma promastigota encontrando com as células de defesa, que ao fagocitarem essa promastigota, não necessariamente a destrói, e sim a leva para o linfonodo. Então, essa é uma das questões importantes na leishmania. Há já, desde o início de sua inoculação no hospedeiro, uma modulação da resposta imune. E aqui, nesse linfonodo, ao apresentar esses antígenos do parasito, essas células que seriam as células apresentadoras de antígeno, elas já fazem essa apresentação de uma forma que os linfócitos T, que seriam generais, digamos, dessa batalha imunológica, não entendem muito bem como devem lidar com esse parasito. Quando tudo corre bem, e isso depende muito da virulência dessa leishmania que a gente estiver trabalhando e também da genética desse hospedeiro, envolve também a questão nutricional, questões ambientais. Então, a depender do quadro desse hospedeiro, a gente pode ter uma resposta do tipo TH1, onde haverá a destruição desse parasito que estão já nesses macrófagos, e com isso uma resolução ou uma minimização do quadro, né, de infecção, ou a gente vai ter a produção de uma resposta TH2, que vai ser uma resposta incapaz de lidar com esse parasito, permitindo assim a sua proliferação. Basicamente, o que a gente pode resumir é essa questão aqui. Então, em um animal que a gente possa chamar de resistente, ou, digamos assim, um animal bom respondedor, ele vai conseguir lidar com esse processo de forma a destruir o parasito que está no interior desses macrófagos. Porém, quando a resposta feita é modulada pelo parasito, a gente tem a eliminação da possibilidade de destruição, porque há uma anulação dessa resposta TH1, e a manutenção dessa resposta TH2, que faz uma grande quantidade de imunoglobulinas, mas não ativa esses macrófagos. Então, os macrófagos ficam, como vocês podem ver aqui nessa foto B, eles se tornam berçários para a proliferação de formas amastigotas de leishmania. Então, gerando uma possibilidade de aumento de carga parasitária muito grande. E aí, esses animais costumam desenvolver uma doença mais grave.
Aliado a isso, na resposta do tipo TH2, a grande produção dessas imunoglobulinas, como eu falei para vocês, que acabam sendo extremamente danosas, porque elas vão agir contra o próprio organismo. Vou explicar melhor aqui para vocês. Bem, então, resumindo o que a gente conversou até agora, em uma região endêmica, que hoje em dia eu considero praticamente todo o Brasil, a gente pode ter um animal saudável e um animal doente. Então, esse animal doente já infectado, já com aqueles sinais clínicos clássicos que vocês conhecem. Mas esse animal saudável de área endêmica, ele pode ser realmente um animal não infectado, de alguma forma resistente à doença, né, fazendo esse perfil TH1, como eu falei para vocês, ou um animal infectado, que pode ter algum nível de resistência ou pode ser susceptível. Isso acontece de uma forma extremamente dividida? Não. A gente fala que existe uma proporção de espectros que a gente pode ver aqui nesses estadios clínicos. Então, a gente vai ter aquele animal mais resistente, que praticamente você não vai ver no seu consultório, porque ele não apresenta sinais clínicos, ele está saudável. Geralmente, a observação de infecção nesses animais são decorrentes de outras situações, por exemplo, um animal que vai ser doador de sangue, ao fazer uma sorologia para leishmania, dá positivo, ou em situações de castrações, enfim, ele foi ao consultório em busca de outros tratamentos e não em uma situação de doença em si. Existem os animais que ficam meio que borderline, não têm uma doença muito grave, mas apresentam sinais clínicos. E existem os animais que acabam desenvolvendo uma situação muito grave de doença, onde a gente vê, como eu já falei para vocês, uma grande quantidade de produção de imunoglobulinas e uma certa imunossupressão e alta carga parasitária, justamente porque a capacidade de destruição, que seria decorrente da ativação da resposta TH1, não está acontecendo. Bem, como é que a gente faz esse estadiamento? Eu recomendo muito a vocês o artigo da Laia Solano Galego, ela faz parte do World Lash, e ela tem uma estrutura muito boa de pesquisa sobre o tema, e eles criaram essa tabela de estadiamento que a gente utiliza muito no dia a dia clínico, favorecendo a nossa condução e definição de protocolos terapêuticos. Eu traduzi aqui para vocês, para ficar mais fácil. Então, a gente vai desde um estadio de doença leve, onde a gente tem sinais clínicos pouco específicos, como uma linfadenomegalia, dermatite esfoliativa, algumas presenças de pápulas. Esse animal pode ser até negativo à sorologia nesses estadios leves ou fracamente positivos. Não são encontrados achados laboratoriais e, por isso mesmo, tem um prognóstico muito bom ao serem tratados. O estadio 2, a gente começa a ter mais sinais clínicos, além dos que já são descritos no estadio 1, a gente começa a ter sinais de formação de úlceras ou cicatrizes, aquela ponta de orelha danificada, né, que mostra que está tendo uma vasculite, a presença da onicoglifose, febre, epistaxe e relato de hiporexia. Essas sorologias desses animais vai ter uma titulação muito variável, mas já encontramos achados laboratoriais dignos de nota, como o aumento da globulina, como eu já comentei com vocês, anemia regenerativa, a creatinina já pode estar levemente aumentada, e não é incomum apresentar já síndrome de hiperviscosidade. Esse animal já começa a ter um prognóstico indefinido. Ele pode ser um animal que esteja em estadio 2 e, ao ser tratado, se torne um estadio 1, ou ele pode ser um animal estadio 2 que melhore, né? A gente vê isso no dia a dia clínico, todo animal que trata melhora,
só que pode haver recaída ou não. No estádio 2, a gente não consegue definir logo de início o prognóstico. E o estadio 3 já é considerado para a gente um estadio muito reservado, porque há uma grande quantidade de situações derivadas dessa alta produção de globulinas. Então, são formados muito imunocomplexos. É comum a gente verificar nos animais uveíte, vasculite, artrite imunomediada e glomerulonefrite. Além disso, justamente devido à glomerulonefrite, que é gerada pela deposição dos imunocomplexos, nós já começamos a ter um comprometimento renal que, caso a gente não consiga controlar, pode gerar para esses pacientes uma insuficiência renal crônica. E aí ele se torna estadio 4, que infelizmente é um estadio que a gente considera um estadio terminal. Bem, como a gente faz a análise desse paciente? Todos vão ser iguais? Não. Existem animais que vêm com a síndrome de hiperviscosidade, que a gente vai detectar ao coletar o sangue. O laboratório de análises clínicas vai falar para a gente, olha, veio um sangue aqui que você coletou, que fica um gel viscoso, não separa direito. Por que isso acontece? Porque tem tanta imunoglobulina, faz tanta fibrina, que o soro vira uma gelatina mesmo. Esse é um mau sinal, porque denota que há grande deposição de imunocomplexos. Então, os processos de vasculite mediada nesse animal devem estar bastante intensos, já chama a nossa atenção. Dentre essas situações, né, de comprometimento via autoanticorpo, nós temos a anemia hemolítica imunomediada, a trombocitopenia imunomediada, a glomerulonefrite imunomediada, que é a situação pior, porque vai levar à perda, né, dessa função renal, e a artrite imunomediada, que não necessariamente todos vão estar presentes no mesmo animal. É importante que a gente faça essa triagem através dos exames físicos e dos exames laboratoriais para entender quais situações que eu relatei aqui agora para você, né, para vocês, que está aqui descrita no slide, aquele animal que a gente está atendendo possui. Bem, dos sinais clínicos comumente associados a um estadio 2, a gente pode ver aqui a formação de úlceras em torno da narina. A gente pode ver essas lesões ulcerativas nos coxins relacionadas à deposição dos imunocomplexos. Essas lesões também podem estar em ponta de orelha, é inclusive mais comum no nosso dia a dia. As dermatites exfoliativas, dermatites perioculares, epistaxe, esse aumento que vocês podem ver na figura F das articulações que estão associados à artrite imunomediada. A uveíte, epistaxe, a ceratoconjuntivite seca, que pode ser observada na figura C, o aumento de linfonodos, e se esse animal não é tratado, se não é resolvido essa situação, ele evolui para o estadio 4, que pode ser observado nesse cão da figura E. Esse emagrecimento já é devido à insuficiência renal. Mas e aí? É isso que a gente vê no consultório? Cuidado, porque todos esses sinais clínicos, quando a gente faz o tratamento, o animal melhora. Então, a gente costuma ter no nosso ambulatório animais como esse aqui. O Fred, ele é o estadio 3, mas ele é um estadio 3 pós-tratamento. Você vê assim, ele está ótimo. Ótimo, vírgula. Mais tarde aqui, vocês vão ver os exames de Fred e vão ver que por dentro a coisa não ia bem.
Isso é uma questão que eu gostaria de salientar para vocês. Muitas vezes, ao tratar o paciente com leishmania, há uma melhora, sim, dos sinais clínicos. Então, é uma melhora externa. Mas não acreditem nela. Estadiem seu paciente, porque vocês podem estar diante de um animal como o Fred. Aparentemente está muito bem. Talvez vocês, ao realizar o exame físico, verifiquem um aumento de linfonodo, um baço que não está corretamente bem colocado, digamos, você não chega a ter uma esplenomegalia, mas você já sente o baço, a borda do baço ao fazer a palpação, ok? Mas você vê um pelo brilhante, você vê um animal bem. Se vocês quiserem entender mais dessas situações em leishmaniose, eu deixo aqui para vocês alguns dos nossos artigos e vou falar mais um pouco do... Infelizmente, acaba sendo o nosso único artigo que a gente colocou em português, porque, do ponto de vista de divulgação científica, o inglês ainda é a língua oficial. Mas esse artigo aqui, que eu vou passar para vocês, nós fizemos questão de deixar ele em português, porque a ideia desse artigo é auxiliar o médico veterinário brasileiro, embora nos surpreendeu que é uma das publicações que eu mais preciso fazer tradução para inglês e encaminhar para colegas de fora. Eles gostam muito do nosso protocolo, por ser um protocolo oral com muito poucos efeitos adversos. Bem, e por que eu trouxe isso aqui? Porque eu entendo que, para muitos de vocês, a leishmania ainda é um enigma, uma doença que não deve ser tratada, uma doença que o animal tem que ser eutanasiado, porque ele vai se transmitir. Então, esse artigo é um artigo que ele mostra que, primeira coisa, o tratamento reduz carga parasitária a ponto do animal deixar de transmitir. Como que a gente fez isso? Nós cultivamos o flebótomo em laboratório e colocávamos esses flebótomos para sugar o sangue desses animais. Então, aqui vocês podem observar os animais no D0, muitos, com carga parasitária, mas, por incrível que pareça, cargas parasitárias não tão altas como se esperado. Então, essa história do cão ser extremamente transmissor já começa a cair desde aí. E, ao passar do tempo do tratamento, a gente pode observar que praticamente há uma redução completa de transmissão, ok? E aí vocês podem me perguntar, no dia 34, no dia 0, a gente tinha 34 animais. No dia 360, que é o final do experimento, nós estamos com 15. Por que isso acontece? Isso acontece pelo que eu estava falando com vocês. A gente tem uma variedade de estadios de doença. Então, quando a gente está nesse D0, a gente ainda não sabe qual é o estadio daquele animal. A gente não sabe se ele é um estadio 1, 2, 3 ou 4. Então, os animais estadio 3 e 4, apesar deles melhorarem, apesar de baixar a carga parasitária, eles, no decorrer do tratamento, a gente, uma hora, não consegue trabalhar com eles. Por quê? Porque, para a gente melhorar esses quadros de doença imunomediada, a gente precisa usar fármacos que acabam gerando situações adversas também para o paciente, sejam alterações de função hepática, sejam alterações de função
renal, seja a possibilidade de infecções oportunistas, porque esses fármacos utilizados são fármacos imunossupressores. Então, aqui eu já conto um pouco para vocês qual é a nossa dificuldade no ambulatório com os cães que a gente classifica como estadio 3. Então, chega um momento que a gente não consegue manejá-los com o que a gente tem de terapia ocidental. E foi aí que surgiu a possibilidade de utilizar a acupuntura. Aqui, para vocês terem uma ideia, também uma PCR, onde mostra a cada ponto do estudo a carga parasitária em aspirado esplênico. Então, todos esses animais foram feitos a punção de baço, e dessa punção de baço, medida a carga parasitária. E como vocês podem observar, os animais, eles ficam com carga parasitária muito baixa, por isso que deixam de ser transmissores. É importante salientar para vocês que existem outros artigos científicos que demonstram também essa situação de que o tratamento realmente reduz a carga parasitária, possibilitando que o animal não seja transmissor. Porém, isso não faz com que não seja necessário as medidas preventivas de bloqueio de transmissão, que é o uso da coleira. A coleira sendo usada adequadamente, trocada a cada 4 meses, ela realmente nos deixa seguros em relação à transmissão. E o animal tratado, a carga parasitária já é realmente incapaz de gerar transmissão. Aqui vocês podem ver, no mesmo estudo, a avaliação também da amostra de carga parasitária em cada indivíduo. Novamente, saliento para vocês a questão dos animais que são estadio 3 e 4. Nesses animais, como há uma incapacidade do sistema imunológico em ajudar esse paciente, né, através da destruição da leishmania, alguns desses animais mantêm a carga parasitária ainda alta, mas não alta o suficiente para realizar a transmissão, como vocês podem notar aqui, em comparação com o que é uma carga parasitária antes da contaminação. Aqui é um exemplo do que eu estava falando para vocês. Esse paciente é um paciente que está no nosso estudo, no grupo controle. Então, é um paciente que já chegou ao consultório em estadio 3 de doença, ele possuía uma anemia regenerativa. Como vocês podem observar, houve uma pequena melhora aqui. Essa melhora foi porque nós utilizamos o protocolo terapêutico e, infelizmente, tivemos que usar imunossupressor, porque a imunossupressão desse paciente é que faz com que não haja anemia imunomediada, né? Por isso que ele aumenta aqui, e não haja trombocitopenia imunomediada. Por isso que a gente vê aqui esse retorno à normalidade das plaquetas. Em compensação, o uso do imunossupressor fez com que esse animal adquirisse uma infecção secundária que nós conseguimos debelar através de tratamento com antibiótico, como vocês podem verificar aqui. Mas, ao mesmo tempo, essa nossa imunossupressão começa a causar situações adversas, principalmente em fígado. Então, precisamos fazer uma imunossupressão muito forte nesse animal, chegamos a ter uma fosfatase alcalina de 1549, GGT de 128 e ALT de 321. Infelizmente, reduzimos a quantidade de imunossupressor para esse animal melhorar, né? Fizemos os nutracêuticos e todas as medicações possíveis para proteger esse fígado, internamos para melhorá-lo, mas
ao baixar o imunossupressor, nós voltamos para essa situação aqui de anemia imunomediada e trombocitopenia imunomediada. Infelizmente, esses quadros são quadros que até a gente iniciar, né, a modulação da resposta imune com a acupuntura, eram casos que ficávamos sem opção e muitas vezes esses animais iam a óbito naturalmente ou devido ao sofrimento e à incapacidade de conseguirmos tratá-lo, os próprios tutores solicitavam a eutanásia, que infelizmente a gente tenta ao máximo não fazer, mas que em alguns momentos acaba sendo uma forma de terapêutica mesmo de aliviar o sofrimento daquele animal. E aí, como fizemos nosso desenho experimental? O principal critério para a inclusão dos animais foram esses animais serem estadio 3 de doença, que eu espero que, depois de todas essas explicações, vocês já compreendam muito bem quem é esse paciente em estadio 3. E fizemos uma divisão entre grupo controle e grupo teste bem simples. Grupo controle, todas as medicações necessárias. Então, seja o protocolo quimioterápico, seja o imunossupressor, os protetores hepáticos, os nutracêuticos, tudo o que esse animal nessa situação precisa. E o grupo teste, a mesma coisa, com a diferença de realizar sessões de acupuntura semanais. Bem, para o projeto, escolhemos o ponto IG4, que é considerado um ponto-fonte. Quando é falado ponto-fonte, a gente sabe que é um ponto de grande confluência de padrão energético, então é um ponto de muita atividade naquele meridiano. Escolhemos também o IG11, ponto de tonificação, para padrões de deficiência, pensando justamente na situação de deficiência desse sistema imunológico. O estômago 36, que é conhecido como um ponto de união geral do Qi. O Qi na medicina tradicional chinesa significa energia. Então, é um ponto também de grande força para uma confluência energética. E o VG14, que elimina calor. Eu sei que a gente falando assim, às vezes fica um pouco difícil de entender, porque são formas de falar relacionadas à natureza, né? Se vocês forem pensar, a medicina tradicional chinesa surgiu em uma época onde a gente não tinha nenhuma das tecnologias que temos hoje. Então, eles associavam o que eles estavam vendo ali às situações que eles viam na natureza. Por isso que eles falam eliminar calor. Traduzindo isso para a nossa medicina ocidental, a gente pode chamar esse calor de inflamação. Então, como vocês viram, esses animais, eles estão em grande atividade inflamatória, né? Toda a doença que vocês estão vendo ali está sendo causada pela inflamação, pela doença imunomediada. Então, por isso que esse ponto é interessante. Mas o que são esses pontos? Só falando um pouquinho para vocês, a gente sabe que os animais e os humanos também, na medicina tradicional chinesa, eles estão divididos em diversos meridianos. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, em G4, eu estou falando do meridiano do intestino grosso, que tem diversos pontos. Quando eu falo E36, eu estou falando do meridiano do estômago, que também possui diversos outros pontos. E quando eu falo VG14, eu estou falando do meridiano vasogovernador, que também tem vários pontos. Então, os meridianos estão passando por aqui. Por exemplo, esse azul aqui, que fica mais fácil da gente visualizar, bem em cima da coluna vertebral, é justamente
o meridiano vasogovernador. Aqui, para vocês terem uma ideia da localização dos pontos no animal, esse é um animal do grupo, ele começou no grupo controle, como vocês vão ver aqui, quando eu for contando a história, e agora esse animal já está no grupo teste. Então, aqui, IG4, VG14, IG11, fica aqui nessa lateral, e estômago 36, foram os pontos que a gente fazia em todos os animais. Aliado ao que a gente tem da medicina tradicional chinesa, alguns desses pontos também já existem artigos científicos comprovando a sua atividade imunomoduladora. Falando um pouco da base do raciocínio da medicina chinesa, os pontos que a gente está utilizando são pontos do movimento metal. No movimento metal é que fica o meridiano do intestino grosso. Nesse movimento é estudado a presença das doenças imunomediadas. Para os chineses, o elemento metal vem a tristeza, vem como se fosse uma situação de autossabotagem, digamos assim. E quando a gente pensa nesse animal, há uma correlação realmente nesse sentido, porque as doenças, como no próprio nome diz, são autoimunes. É o próprio organismo que está se destruindo. Muito provavelmente, esses pontos podem ser úteis quando a gente faz essa correlação. Aliado a isso, na raciocínio da medicina tradicional chinesa, a gente tem a mãe e o filho. E, no caso do metal, a mãe é a terra. Por isso que a gente utiliza também o estômago 36, que é um ponto extremamente confluente da energia da terra, para justamente dar força, dar equilíbrio a esse movimento metal. Eu acredito que para muitos que estejam assistindo aqui, isso seja um conceito novo. Não se assustem. Eu também, quando comecei a estudar a medicina tradicional chinesa, eram conceitos difíceis da gente entender, porque a fala é diferente. Mas é possível fazer essas associações com a nossa medicina ocidental e, aos poucos, essa interação entre a medicina ocidental e oriental, ela se torna natural na sua vida, não se assustem. Como princípio aqui, o que eu gostaria que vocês se fixassem é a questão dessa autoalimentação entre os movimentos. Então, você vê o movimento metal, água, madeira, fogo e terra. Para a medicina chinesa, tudo começa na água. Para nós também, né? Nossa ciência também viu a mesma coisa. Então, mais outra associação muito interessante. Então, para eles, a água gera a madeira aí vocês podem considerar justamente as árvores, né? As plantas. A madeira gera o fogo, né? A madeira queima. O fogo vai gerar a terra, né? Das cinzas se formam a terra, digamos assim. E dessa terra vem um metal, que você pode colocar os minerais. E o ciclo se renova. Esse seria o ciclo de geração, e a gente teria o ciclo de controle, que vocês podem ver na literatura, tanto falando como pai ou como avô. Então, o avô do metal, por exemplo, é o fogo. Então, se eu quero controlar o metal, eu posso usar o fogo. No caso do nosso estudo, nós preferimos trabalhar com a terra, auxiliando e estimulando esse metal, do que com o fogo, que controlaria esse metal. Mas, do ponto da medicina tradicional chinesa,
outra forma de pensar no tratamento para essa situação imunomediada do estádio 3 seria também usando o fogo. Falando um pouco da medicina ocidental, nós temos esse artigo muito interessante que eu sugiro para vocês a leitura, onde eles verificaram que esse ponto que nós estamos trabalhando também nesse projeto, o Vasogovernador 14, ele foi capaz de estimular uma resposta imune à vacina, da sinomose mesmo, melhor do que o grupo controle que não recebeu a vacina nesse ponto de acupuntura. Existem também já estudos com o ponto estômago 36, e nesses estudos se vê realmente que há um estímulo da resposta imune ao utilizá-lo. Existem estudos, inclusive, em camundongo, dosando citocinas e verificando a modulação causada por esse ponto nesses pacientes, que no caso não são pacientes, né, são animais de estudo laboratorial, o que reforça realmente essa correlação, né, que o pensamento da medicina tradicional chinesa consegue conciliar com o que a gente vê na medicina ocidental. Então, mesmo usando esses termos, né, tirar vento, tirar calor, pai, mãe, controle mental, o fato é que os pontos escolhidos, pensando nessa conduta da medicina tradicional chinesa, quando a gente vai para os estudos da medicina ocidental, através dos artigos científicos, então, realmente corrobora essa hipótese de uso. Realmente, esses pontos são imunomoduladores. E aí, eu trago para vocês os nossos resultados preliminares, né? Está saindo agora, nós ainda vamos incluir mais animais, então vocês podem verificar aqui que tínhamos 5 animais no grupo controle e 4 animais no grupo teste, e o tempo de vida dos animais que estão no grupo controle, desde o seu diagnóstico em estadio 3 até o seu óbito, foi muito maior. Para vocês terem uma ideia, a gente só perdeu um paciente do grupo de estudo, e era um paciente que já estava com a gente há muito tempo. Então, o óbito dela foi com 2 anos e 7 meses. Mostrando que a gente conseguiu ficar com ela 1 ano e 7 meses até que ela evoluísse para o estádio 4, que é uma coisa que a gente sabe que acontece, só que o que chama a atenção para a gente é que isso aconteceu em um tempo muito grande, em um intervalo muito bom. Quando comparado a esses outros animais que vocês podem ver aqui, nossos, do estadio de doença, também estadio 3. Esse animal, ele durou 3 meses, o King durou 2 meses, que é aquele que vocês viram os exames naquele slide anterior. A Nina durou 1 mês. Então, o estadio 3 é um estadio muito doloroso para a gente no dia a dia do ambulatório, porque é um estadio que antes do uso da acupuntura, a gente tinha uma sobrevida muito pequena. Esses resultados foram tão impactantes para nós, que esses 2 animais que ainda estavam vivos na época do fechamento desse estudo aqui, foram incluídos no grupo de estudo, né? Por questões éticas, nós não tínhamos como não incluí-los. Ok? Inclusive, o animal que vocês veem naquelas fotos é justamente o Zeus. Quando a gente vai aqui para o nosso grupo de estudo, vocês podem ver que, com exceção da Pete, né, que mesmo assim durou realmente muito tempo, nós estamos com animais, esses 3
estão vivos e bem, viu, gente? É porque a gente tinha que fechar para mostrar aqui para vocês. Mas eles estão bem, eles estão agora entre 7 a 8 meses de continuidade de tratamento, não estão fazendo mais toda semana, já foi possível fazer a cada 15 dias, e a depender dos resultados de Frederico e Areta, é possível que eles comecem a fazer uma vez só por mês. É interessante salientar que Frederico e Areta são animais idosos e, por isso mesmo, a chance de óbito era muito maior. Então, foi uma surpresa muito boa o uso da acupuntura para essa modulação da resposta imunológica. Nós fizemos uma curva de sobrevida, ainda não há uma diferença estatística, o N é muito pequeno, mas é possível ver uma tendência de realmente maior sobrevida nos animais que estão na linha verde, que são os animais do grupo de estudo. Aqui, para vocês terem uma ideia, a evolução do paciente, essa é a Areta, paciente do grupo de estudo, e vocês podem notar que houve uma melhora, principalmente em relação a leucócitos, que era uma grande preocupação. Esse animal já tinha utilizado leucogen, estava sob uso de imunossupressor para tentar estabilizar a trombocitopenia, e nada estabilizava essa paciente. Aqui vocês podem verificar o quanto ela melhorou, e conforme a gente foi usando a acupuntura, a gente pôde ir desmamando os imunossupressores e a fosfatase dela caiu bastante. Esse animal hoje está sem sinais clínicos, sem queixas adicionais, vômito, diarreia, dores, nada. Tá muito bem mesmo essa cadelinha. Ontem mesmo eu estava com ela fazendo acupuntura. Aqui é o Frederico. Eu trouxe eles dois porque, como são os animais que estavam há mais tempo com a gente, eu já tenho um resultado de 3 exames. Mas é incrível, muito incrível como todos estão evoluindo muito bem. Algumas vezes, o que chama atenção, e isso é uma coisa que a gente vai entender melhor, conforme os outros animais forem chegando, né, nesse patamar que a gente está agora, é essa melhora aqui, ó, da leucocitose. É impressionante como eles vêm de uma leucopenia e com a acupuntura a gente vai melhorando isso. Essa anemia mesmo de Frederico, a gente já estava muito desanimado, e agora ele é um animal que está conseguindo permanecer estável, bem. Esse hemograma aqui fez agregado, é por isso que a gente não tem o valor de plaqueta, mas a gente pode ver aqui uma plaqueta de 49 mil e essa estabilização de quadro que temos hoje. O que está mais chamando a atenção da gente é como os animais estão bem. Os próprios tutores não acreditam na melhora desses pacientes. Esse aqui é, como eu falei para vocês, um paciente do grupo controle, estadio 3. Aqui vocês podem ver o que estava começando a acontecer com ele, essa leucopenia. Nesse último exame aqui, quando a gente viu essa situação, apesar dele estar tomando todas as medicações, a gente começou a ver essa creatinina subindo, e a gente já tinha os dados dos outros animais mostrando a situação, né, de óbito, depois que o terceiro animal do grupo controle foi a óbito. Nós optamos, por questões éticas, colocá-lo no grupo controle. No grupo de estudo.
E aqui vocês podem verificar o hemograma dele, de 4/8, quando a gente ofereceu, né, para essa tutora a possibilidade dele migrar do grupo controle para o grupo de estudo. E aqui é Zeus após, deixa eu dar uma olhada aqui, 5 sessões de acupuntura, a gente já pode notar a melhora dessa leucopenia. Os exames bioquímicos também, a creatinina, que sempre preocupa muito a gente, fosfatase, porque a gente começou a conseguir diminuir também o uso dos corticoides. Outra questão importante para fechar essa apresentação é entender que o cão ele tem um grande papel no núcleo familiar. Para muitos humanos, hoje em dia, ele faz parte realmente de uma família multiespécie. Não adianta eutanasiar um cão, porque em menos de 3 meses, esses animais são recolocados no ambiente. Então, isso já foi visto, né, por a professora Cares, em 2008. E esse animal geralmente é um filhote, então é o animal mais susceptível que vai para aquele ambiente. A própria OPAS e a Organização Mundial também mostrou que o controle através da eutanásia dos cães acaba não sendo efetivo, como mostram esses artigos que eu trouxe aqui para vocês. E, além disso, é uma medida que causa muita sonegação. Então, os tutores, quando veem que seu animal está positivo e há a possibilidade daquele animal ser eutanasiado, eles escondem aquele animal, eles, ao invés de tratar, acabam piorando a situação, digamos assim, desses animais. Por isso que é tão importante que a gente possa tratar e possa ter à mão protocolos terapêuticos de valores menores do que os protocolos que a gente tem atualmente. Por isso que a gente faz questão de ter colocado o nosso protocolo em um artigo científico em português para justamente facilitar aos médicos veterinários o uso de drogas de valores menores com capacidade de tratamento desses animais. Bem, nenhum trabalho acontece sem uma grande equipe, então aqui eu tenho que sempre prestar meus agradecimentos a todo o nosso grupo. Aqui são as minhas colegas que trabalham também junto com a gente, a professora Estela, a professora Flaviane. Aqui são meus estudantes nota 1000 que estão com a gente nesse trabalho, a Tamires, a Gabriela, a Ana Rafaela e a Michele. Realmente, sem eles, nada disso seria possível. E, é claro, nossos pacientes. Como eu falei para vocês, gente, não se enganem, né? Com um pelinho bonito, com a carinha bonita. Eu fiz questão de só botar nessa foto o paciente que é estadio 3, tá? Então, com exceção desse aqui que dá magrinho, todos os outros, você poderiam dizer que não tem cara, né, de ter leishmania e principalmente de ser um estadio 3. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem comentar alguma coisa, estou deixando aqui meu e-mail. Tá joia? Muito obrigado e um excelente simpósio para vocês.